Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Nossa proposta aqui não é desenvolver tópico a tópico o comentário da revista, porque nós já temos o comentário da revista, nós temos o livro de apoio, nós temos uma videoaula do próprio comentarista, que é publicada lá no canal da CPAD, que nós colocamos nas nossas redes sociais aqui do portal Escola Dominical, mas sim trazer subsídios complementares ao assunto da lição. E nós colocamos um texto que está aí no site do portal Escola Dominical. Da mesma forma, os irmãos ouçam os breves comentários em áudio da leitura diária, que são os textos sugeridos na própria revista das lições bíblicas, onde o irmão, além de ter subsídios para o estudo da sua lição, o irmão também poderá ter um momento devocional. Se tiverem dúvidas, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, onde nós disponibilizamos links de dezenas de videoaulas, slides e textos de apoio, não só das lições de adultos, como também de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. E se estiver aqui em São Paulo, o irmão é convidado a comparecer à aula, que é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. E no domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical, que é a igreja local reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. Neste quarto trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Estamos estudando a doutrina da salvação e hoje estaremos estudando a lição de número 11, Adotados por Deus. Já neste segundo bloco, que começou semana passada, sobre o processo da salvação, e nós agora estaremos a estudar hoje um dos atos da salvação, que é a adoção. Por adoção, nós passamos a ser filhos de Deus. A nossa declaração de fé, no seu capítulo 10 e no seu item 2, diz o seguinte. Capítulo 10, item 2. No ato da aceitação, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, justificado e adotado como filho de Deus. O homem é convencido pelo Espírito Santo, após ter recebido a fé pela palavra de Deus, e ele então se arrepende dos seus pecados. Ele é perdoado dos seus pecados. Ele é justificado. Passa a ter ficha limpa no céu. Ele fica justo. Sem os pecados, ele fica justo. E ele, então, é adotado como filho de Deus. É o que
o apóstolo João, no seu evangelho, nos indica, lá em João, no capítulo 1 e no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O homem é feito filho de Deus porque creu em Jesus. Quando nós nascemos de novo, nós não somos jogados no mundo. A nova criatura, ela é adotada pelo Senhor e se torna filho de Deus. Mas a Bíblia é bem clara. Quem é filho de Deus é aquele que crê em Deus. Esta expressão filho de Deus, nós encontramos já no primeiro livro escrito da Bíblia. Entende-se que o primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó, que a tradição judaica diz que Moisés escreveu quando ainda estava no deserto de Midian. É considerado o livro mais antigo da Bíblia, o primeiro a ser escrito, e já no livro de Jó nós encontramos esta expressão filhos de Deus. Lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 6, nós já temos esta expressão. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso no capítulo 1, versículo 6 de Jó. Essa expressão também é repetida no capítulo 2, no versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E também nós temos, no livro deste mesmo livro de Jó, no capítulo 38, no versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esta expressão filhos de Deus, no livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, significa os anjos fiéis a Deus. Veja bem que aqui no capítulo 38 é dito assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? No versículo 4. Quando as estrelas da alva juntamente alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quando Deus criou todas as coisas, lá estavam todos os filhos de Deus cantando, louvando a Deus. Isto são os anjos fiéis a Deus. Por que nós dizemos os anjos fiéis a Deus? Porque nos outros dois versículos que nós lemos do livro de Jó, nós vemos que Satanás estava entre os filhos de Deus, mas não era mais filho de Deus. Por quê? Porque há uma diferença entre ser filho de Deus e ser criatura de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa ser fiel a Deus, precisa ser obediente a Deus. Os filhos de Deus não envolviam Satanás. Satanás não era considerado filho de Deus. Por quê? Porque no momento em que ele exerceu o seu livre-arbítrio, ele desobedeceu a Deus. Pecou contra Deus. Nós sabemos isso lá em Ezequiel, capítulo 28. A Bíblia diz, versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Porque Satanás, e Satanás quer dizer adversário, porque Satanás não é considerado filho de Deus. Ele era criatura de Deus. Sim, porque ele foi criado por Deus. Olha, perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado. Mas até que se achou iniquidade em ti. Por quando ele usou o livre-arbítrio, e como anjo, ele só poderia usar do livre-arbítrio uma única vez, porque estamos na dimensão eterna, e esta escolha é irreversível na eternidade, ela não pode ser mudada na eternidade, porque na eternidade não há tempo. Satanás se tornou Satanás, que quer dizer adversário. Ele se pôs contra Deus, e nessa situação persistiu. E por isso ele não é filho de Deus. Os filhos de Deus estavam vindo diante de Deus, e Satanás estava entre eles. Não era deles, não era filho de Deus. Então, logo no livro de Jó, nós vemos que a expressão filhos de Deus, que se refere aos anjos, se refere aos anjos fiéis. Só estes são os filhos de Deus, e não todas as criaturas de Deus. É verdade, irmãos, que o Criador, ele, de certa maneira, ele também pode ser considerado pai. Por quê? Porque ele é o pai que é quem gerou. Então nós temos esta ideia do pai, aquele que cria alguma coisa, aquele que gera alguma coisa. Esta é a ideia de pai, a primeira ideia de pai que nós temos. Por exemplo, por Alberto Santos Dumont ter inventado o avião, ele é conhecido como o pai da aviação, porque foi ele quem criou o avião, ele quem criou a aviação. Então, ele nesse sentido ele é chamado de pai. E nós não devemos desprezar que em algumas passagens nas Escrituras, Deus ele é tratado como pai por ser o Criador. É o que nós encontramos, por exemplo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus é o Pai dos Espíritos porque ele criou os anjos, todos eles, e também cria o homem que tem um espírito. Então Deus aqui é chamado de Pai dos Espíritos porque ele criou todos os espíritos. Tiago também usa esta expressão no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o Deus aqui é chamado de Pai das luzes, porque foi ele que criou a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nós temos aqui o Pai das luzes, o Pai no sentido de criador. Então, existe esta ideia de Deus como criador de todas as coisas e, portanto, todas as criaturas são suas filhas. Deus é Pai de todos porque ele criou todas as coisas. Não é? O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui também Paulo nos mostra que Deus é Pai de todos, porque Deus criou a todos. Este é um sentido. E só neste sentido é que nós podemos concordar com a afirmação
de que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus no sentido de que todos são criaturas de Deus. Mas a expressão filhos de Deus, ela já é aplicada no livro de Jó para os anjos fiéis. E não para todos os anjos. Para os anjos obedientes. E não para Satanás e os que o seguiram. Então, nem todos são filhos de Deus propriamente. Deus é pai de todos porque criou a todos. Mas ser filho de Deus envolve uma ideia de fidelidade, de obediência. E é por isso que João diz que só quem crê em Jesus, este é feito filho de Deus. Então, a filiação a Deus, ela só pode vir pela fé em Jesus. Então, os nossos irmãos da congregação cristã no Brasil, eles costumam perguntar, você é filho ou é criatura? Querendo justamente dizer isso, que a criatura é aquele que foi criado por Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Só é filho aquele que crê em Jesus. Aquele que é fiel e obediente ao Senhor. Este é filho de Deus. O próprio escritor aos Hebreus, ele fala disso. Quando ele diz assim, lá em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, nenhuma criatura está encoberta diante de Deus. Todos nós somos criaturas, mas aqueles que são fiéis e obedecem ao Senhor, crendo em Jesus, porque é este o meio que Deus proporcionou para a salvação. Quem crê recebe a Cristo e recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então, embora estas passagens nos mostrem Deus como Pai por toda a criação, na maior parte das Escrituras, esta relação de paternidade entre Deus e o homem é uma relação especial. E só é filho aquele que obedece a Deus, aquele que se submete a Deus, aquele que reconhece a Cristo Jesus como seu Salvador. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, no último cântico de Moisés, nós vamos ver bem esta relação especial. Deuteronômio 32. Veja o que está escrito nos versículos 5 e 6. Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são. A sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Vejam bem, irmãos, que neste cântico de Moisés, que é um cântico profético, através dele, Deus já profetiza ao povo que o povo lhe seria desobediente, que o povo pecaria contra o Senhor. Israel foi uma nação formada por Deus. Isso não há dúvida nenhuma. Abraão teve um filho, era o filho da promessa, por intervenção divina, porque Sara já era estéril e já tinha cessado o costume das mulheres. Mesmo assim, ela engravida e tem Isaque, para ficar bem claro de que era uma nação formada por Deus. Não é diferente com Isaque. Isaque casa-se com Rebeca, que era estéril. Durante 20 anos, Isaque ora por Rebeca.
e Rebeca engravida. Tem dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. E para não haver dúvida alguma de que se tratava de uma geração de Deus. Então, pela criação, Israel é uma nação divina. Não só porque Deus é o dono da vida, mas porque ele fez milagres para que pudesse aparecer Isaac, pudesse aparecer Jacó, que é Israel. Agora, aqui em Deuteronômio, neste cântico de Moisés, que é uma profecia, todo cântico no Antigo Testamento é uma profecia, o que Moisés diz? Moisés diz que eles não eram mais filhos de Deus, porque haviam se corrompido. Ou seja, para ser filho de Deus, não basta ser criado por Deus. Para ser filho de Deus, é preciso que não se corrompa, que seja fiel e obediente a Deus. É por isso que os anjos são chamados, os anjos fiéis, são chamados de filhos de Deus lá em Jó. E não é só com Israel isso. Os primeiros homens que são chamados filhos de Deus não são os israelitas, são os descendentes de Sete. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Por que os descendentes de Sete são chamados aqui de filhos de Deus? E aqui apenas um parêntese, irmão, não confunda o livro de Jó com o livro de Gênesis. No livro de Jó, os filhos de Deus são anjos. Aqui são homens. Por quê? Porque anjo é assexuado. Eles não poderiam tomar as mulheres tantas quantas quiseram, como diz este versículo, simplesmente porque os anjos são assexuados. Para começar, não tem nem anjo homem. Esses filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete. E por que eles são chamados de filhos de Deus? Porque Sete invocou o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 4:26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sete iniciou na sua casa a invocação do nome do Senhor. Passou a invocar o nome do Senhor. E quem invoca o nome do Senhor, quem pede a presença do nome do Senhor, quem quer ser obediente ao Senhor, quem quer servir ao Senhor, este é filho de Deus. Porque quem invoca o nome do Senhor será salvo. É o que nós lemos lá em Joel, capítulo 2, versículo 32. Joel 2:32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Pedro, ele inclusive se refere a esta passagem de Joel no dia de Pentecostes. Lá no capítulo 2, versículo 21 de Atos, Pedro repete estas palavras. Vamos ler aqui, Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo confirma isso lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sete invocou o nome do Senhor e ensinou seus descendentes a invocar o nome do Senhor. Por isso eles eram chamados filhos de Deus, porque temiam a Deus, obedeciam a Deus, eram submissos ao Senhor. Por isso são filhos de Deus. Então a paternidade de Deus
não vem pelo simples fato da criação. Ela exige um condicionante, e o condicionante é o temor a Deus, a obediência a Deus, é fazer a vontade de Deus, é crer em Deus. Por isso que quando Israel se corrompeu, deixou de ser filho de Deus. Por isso, quando a linhagem de Sete se corrompeu, deixou de ser filha de Deus. E morreu no dilúvio, com exceção de Noé e sua família. Noé era filho de Deus, porque creu em Deus e foi poupado pelo dilúvio. Mas os seus descendentes, quando enveredaram pelo caminho do pecado e da idolatria, também deixaram de ser chamados filhos de Deus. Olha que elucidativo é Gênesis 11:5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Os descendentes de Noé, naquela comunidade única pós-diluviana, por se rebelado contra Deus, por ter caído na idolatria sob o comando de Nimrod, não são chamados de filhos de Deus, são chamados de filhos dos homens, porque filhos de Deus já não eram. Assim como Israel, que se corrompeu, como nós já lemos aqui no Cântico de Moisés, filhos não são, porque haviam se corrompido. Para ser filho de Deus, é preciso estar em comunhão com Deus. É preciso estar obediente a Deus, separado do pecado, crendo em Deus. O próprio Jesus, ele vai dizer quem é filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz quem é filho de Deus, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa ser pacificador. Quem é o pacificador? É aquele que leva a paz, que traz a paz aos outros. Agora, eu só posso levar a paz, trazer a paz, se eu tiver a paz. E o que é paz? Paz é comunhão. É a palavra hebraica mais conhecida de todas, shalom, que quer dizer integridade, que quer dizer completude. Eu serei pacificador se eu tiver paz. Se eu estiver integrado a Deus. Se eu estiver em comunhão com Ele. Ou seja, se eu estiver sem pecado, se os meus pecados forem tirados, aí eu posso levar paz para os outros. E Jesus diz que o Filho de Deus é aquele que tem paz com Deus e por isso pode levar a paz de Deus. Jesus mostra que para ser filho de Deus, eu preciso estar em paz com Deus. Isso só acontece pela fé. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então só é filho de Deus aquele que tem paz com Deus, porque creu em Jesus e por isso pode levar a paz aos outros. É por isso que nós nos saudamos com a paz do Senhor, porque nós temos paz. E é por isso que Jesus já ensinava os discípulos a saudar com a paz. E se as pessoas não tivessem paz, esta paz voltaria para eles. Porque nós somos filhos de Deus. Jesus disse que é filho de Deus aquele que é pacificador. Só é pacificador quem tem paz. Só tem paz quem crê em Jesus.
Mas lá em Lucas 20, 35 e 36, Jesus também diz quem é filho de Deus. Lucas 20, 35 e 36. Mas os que... Eu vou ler o 34 também. E respondendo Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Os filhos de Deus, diz o Senhor Jesus, eles são filhos da ressurreição. Os filhos de Deus, que são havidos de ser dignos do mundo que há de vir, eles são filhos da ressurreição. E aí, nós nos lembramos do que Paulo escreve lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. O que nós percebemos aqui é que se somos filhos da ressurreição é porque ressuscitamos, e ressuscitamos com Cristo e morremos para o mundo. E aí nós nos lembramos do que Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 6. Ele diz assim: não sabeis todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo já ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós morremos para o mundo, para o pecado, e agora vivemos para Deus. O Filho de Deus é aquele que morreu para o mundo. Aquele que creu em Jesus e morreu com Jesus e agora vive para Deus. Ele já ressuscitou com Cristo. É aquilo que nós vemos visivelmente no batismo. O batismo representa de modo visível o que acontece conosco de forma invisível. O Filho de Deus é o Filho da ressurreição de Jesus. É aquele que morreu para o mundo. Não é qualquer pessoa, não. É aquele que morreu para o mundo. Porque Jesus morreu por nós. Foi o que profetizou Caifás, o sumo sacerdote. Está lá em 11:51. 11:50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Olha, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Nós só somos filhos de Deus porque Jesus morreu por nós. E quando nós cremos em Jesus, nós morremos para o pecado e passamos a viver para Deus. Então, Jesus diz que só é filho de Deus aquele que morre para o pecado e passa a viver
Por que Jesus morreu por nós? Para Deus. Então, Jesus, nas 2 vezes que ele fala sobre o que é ser filho de Deus, ele mostra da necessidade que temos de crer em Jesus, de morrer para o pecado, para ser filho de Deus, de estarmos em comunhão com Deus e separados do pecado, sem o que não seremos filhos de Deus. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, ele diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É exatamente isso que nós vemos aqui. Jesus ensinando, repetindo o que Moisés diz e repetindo o que as Escrituras demonstram. Só é filho de Deus aquele que crê em Jesus, aquele que morre para o mundo, aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa os pecados, deixa os pecados, crê em Jesus, é perdoado, os seus pecados são perdoados, ele é lavado no sangue de Cristo e agora ele passa a viver para Deus, separado do pecado. Então ele é filho de Deus. Isto é ser filho de Deus. E a adoção, ela vem depois da regeneração. Primeiro eu preciso nascer de novo. Quando eu nasço de novo, porque os meus pecados foram tirados, eu fui perdoado, eu criei em Jesus, me arrependi dos meus pecados, eu sou perdoado, meus pecados são tirados, eu fico justo, eu nasço de novo, porque agora o espírito que estava separado de Deus passa a dominar sobre a alma e sobre o corpo, e a velha natureza ela é crucificada com Cristo. Eu sou filho de Deus. E o filho de Deus não peca, não vive pecando. O velho homem está preso. E então agora eu não fico ao léu. Eu sou adotado por Deus. Eu passo a ser filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, eu tenho que nascer primeiro. Eu tenho que nascer primeiro. E eu nasço eu sou uma nova criatura. A Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Que em Cristo não importa a circuncisão ou a incircuncisão, importa eu ser nova criatura. Eu nasço da água, que é a palavra, e do Espírito. O Espírito vem habitar em mim, porque a palavra trouxe a fé. Eu criei. E então o Espírito Santo vem habitar em mim, porque os pecados são tirados, e eu me uno, o meu Espírito se une ao Espírito Santo. Ocorre a regeneração. É uma expressão interessante que Paulo usa ali em Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esta lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo é justamente o nascer da água e do Espírito. É a regeneração. Este novo nascimento se dá quando os meus pecados são tirados, o Senhor os lança no mar do esquecimento, aí o espírito humano ele é reativado, eu passo a ser morada do Espírito Santo, eu passo a ser templo do Espírito Santo, o Espírito Santo se une ao meu espírito, que passa a dominar a alma e o meu corpo, e aí eu nasço de novo. E por eu nascer de novo, eu sou adotado como filho de Deus. E é interessante ver que este nascimento e esta adoção de filhos se dá não por uma operação da mente, não por um gesto
mágico. Se dá porque eu creio em Jesus, confesso os meus pecados, deixo de pecar, morro para o mundo e passo a viver para Deus. Aí eu passo a ser filho de Deus, aí eu sou adotado por Deus. Esta nova criatura, ela não peca, ela é criada reta, assim como Adão foi criado reto. A Bíblia diz que quando o homem foi criado, ele foi criado reto, justo. Eclesiastes 7:29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Deus fez o homem reto. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E ele nunca pecou. E este novo homem, que é gerado pela palavra de Deus, pela semente incorruptível que é a palavra de Deus, está lá em 1 de Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Esta nova criatura que nasce do Espírito, da água e do Espírito, gerado pela palavra e pelo Espírito, a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, como nós lemos lá em Tito, este novo homem não peca. Este é o Filho de Deus. Ele não peca. João, ele diz assim, capítulo 3, versículo 5 de 1 de João. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nós fomos justificados, nós ficamos justos. E então agora nós começamos a praticar justiça. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, este novo homem, nascido do Espírito, e Jesus disse que quem nasce do Espírito é Espírito, este novo homem que nasce pela palavra, pelo Espírito Santo, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Os irmãos entendem o que João diz? O Filho de Deus, esta nova criatura, sem pecado, criada reta, assim como Adão, assim como Jesus. E se esta nova criatura permanece em Jesus, ou seja, continua separada do pecado, continua servindo a Deus, obediente à direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem habitar em nós e nos guia em toda a verdade. Se anda em temor, ele não peca. Este novo homem não peca. Mas, irmão Caburu, não é homem que não peca, e nós cometemos pecado todos os dias, sim, porque o velho homem que está em nós se desgruda da cruz e peca. Ao se desgrudar da cruz, a carne domina a alma e o corpo, e nós pecamos. É o velho homem. Mas o novo homem não peca. O novo homem é o espírito, alma e corpo. Quando o espírito... Por isso que é uma luta entre a carne e o espírito. É o que Paulo escreve lá em Gálatas, no capítulo de número 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 5:16. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro,
para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O novo homem, ele está em comunhão com o Espírito Santo, e ele então dirige o homem para produzir o fruto do Espírito, e não as obras da carne. O Filho de Deus é aquele que pratica a justiça, ele não peca, é o novo homem gerado pela palavra de Deus. Este é o Filho de Deus, diz João nesta sua primeira carta. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo são aqueles dominados pelo pecado, aqueles em que a carne domina, aqueles que não nasceram de novo. Por isso, tanto João Batista quanto Jesus vão condenar uma teologia criada entre os judeus, que não tinha base bíblica nenhuma. Nós já vimos que Moisés diz que os israelitas não eram mais filhos de Deus porque haviam se corrompido. Mas os judeus acreditavam que eram filhos de Deus porque eram filhos de Abraão. Por serem filhos de Abraão, eles se achavam salvos. Bastava ser filho de Abraão, bastava ser circuncidado para que você já estivesse com a sua vida eterna garantida. Os israelitas achavam que porque eles eram a propriedade peculiar de Deus dentre os povos, como está escrito lá em Êxodo 19:5, Deus disse, vocês serão minha propriedade peculiar dentre os povos. Israel achava que porque tinham recebido a lei, bastava se circuncidar, que eles já eram filhos de Abraão, já eram herdeiros da promessa. Mas este é um pensamento equivocado. João Batista confrontou esta crença deles. Quando ele começou a pregar o arrependimento para os judeus e exigir que eles fossem batizados, isto causou um frisson naquela época. Como? Quem tem que se purificar são os gentios. E naquele tempo eles usavam a cerimônia da purificação, o mergulho na mikvah, que é um tanque, né? Onde eles desciam lá para a purificação. O gentio, ele tinha que primeiro se purificar para depois se circuncidar. E depois voltar para se purificar. Aí ele estava pronto para participar da Páscoa, para ser considerado um judeu. Mas João Batista começou a pregar o batismo para os judeus. Os judeus tinham que se batizar para se arrepender dos seus pecados. Era o que ele pregava. Você encontra lá em Mateus 3:2. Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E os judeus acharam aquilo um assinte. Como nós somos o povo escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus, a nação formada por Deus, eu sou circuncidado, eu pertenço a Israel, eu já estou salvo. Mas veja o que diz João Batista. Capítulo 3, versículo 8 de Mateus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vocês não são filhos de Abraão, por serem filhos de Abraão, biologicamente, vocês não têm garantida a salvação. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Só é filho de Deus quem se arrepende dos seus pecados. Não é porque vocês são descendentes de Isaac, que foi gerado milagrosamente por Deus, que vocês são filhos de Deus. Para ser filho de Deus é preciso se arrepender. E Jesus repete este ensino de João Batista. Lá em João, no capítulo 8, Jesus diz assim,
Bem sei, versículo 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis também o que vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque entendeis a minha linguagem, não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Jesus disse, vocês não são filhos de Deus, muito menos filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo, porque vocês não me amam, porque vocês não ouvem a minha palavra, porque vocês não querem me entender, porque vocês não creem em mim. Vocês são filhos do diabo. E Paulo, ele conclui este ensino de Jesus, que já havia sido afirmado antes por João Batista. Lá em Romanos 9 e 8, ele diz assim, porque a palavra da promessa é esta, vamos ler o versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Para ser filho de Deus, é preciso ser herdeiro da promessa. É preciso ouvir a palavra de Jesus. É preciso ouvir a palavra de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. São aqueles que são tementes a Deus, que ouvem a palavra de Jesus. Esses são os filhos de Deus. Não porque alguém nasceu israelita que é filho de Deus. Moisés já dizia que eles haviam se corrompido e não eram mais filhos de Deus. Este ensino aqui, não basta ser descendente biológico de Abraão. E é interessante que este pensamento equivocado dos judeus, muitos crentes têm hoje. Muitos crentes acham que todo judeu é salvo só porque é judeu. Inclusive os judaizantes ficam querendo trazer coisas do judaísmo, achando que o judaísmo é de Deus, e não é, irmãos. O judaísmo, ele é uma religião baseada na lei de Moisés, é verdade? Mas em todo farisaísmo. Esta ideia de que judeu é salvo não é verdade. Paulo, ele deixa isso bem claro lá em Romanos, no capítulo 1. Porque não me envergonho do poder do evangelho, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Tanto o judeu quanto o gentil tem que crer. E quando crê, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Aliás, João, quando ele fala, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí são os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, nós vemos aí com muita clareza que ser filho de Deus
é crer em Jesus. Para ser filho de Deus, precisa crer em Jesus. Precisa ouvir a Jesus. Precisa amar a Jesus. E quem ama a Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos. Lá em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, ser filho de Deus é crer em Jesus. E aí nós temos um outro erro doutrinário que nós encontramos nos dias de hoje. É aquele erro que diz que quem é batizado está salvo. De que o batismo salva. E por isso se batizam crianças. Isso é um erro terrível. Não há salvação no ato do batismo, na cerimônia. Porque para ser filho de Deus, eu preciso crer no nome de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. É preciso crer. Eu só me torno filho de Deus se eu crer. Não é uma cerimônia que vai me fazer. E aí, aquele paralelo que se faz entre o batismo e a circuncisão. E aí se entra no erro do judeu. O judeu achava que por ser circuncidado e entrar no povo de Abraão, ele já estava salvo, porque ele se tornava filho de Abraão, quando na verdade a salvação viria pela fé, pela obediência, e não pela filiação biológica. De igual maneira, não é porque alguém é batizado quando criança que já está livre da natureza pecaminosa ou que se incorpora no povo de Deus e que vira filho de Deus. Não. E é interessante que aqueles que defendem a predestinação incondicional, seguindo Calvino, têm esse mesmo pensamento de Calvino, que diz que o batismo infantil mantém a aliança, traz as bênçãos da aliança em Cristo Jesus aos filhos. Não é o batismo que traz a influência, não. É criar os filhos na doutrina e administração do Senhor, é ensinando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É por isso que Paulo manda os pais criarem os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Está lá em Efésios 6 e 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como também não era a circuncisão que fazia as crianças em Israel obedecerem a Deus. A circuncisão os fazia entrarem em Israel, do povo de Israel. Mas, o que diz a lei, Deuteronômio 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O israelita se tornava filho de Deus se guardasse o mandamento. E para isso ele tinha que ouvir o mandamento. Quando ele era circuncidado, ele entrava no povo de Deus, porque foi a ordem que Deus mandou para Abraão, para identificar a diferença entre um e outro. Mas não bastava ser circuncidado, bastinha que ouvir a palavra. A palavra tinha que entrar no coração e eu teria que transmiti-la aos meus filhos. Só assim eles seriam obedientes à voz de Deus, escolheriam servir a Deus e estariam separados do pecado e seriam filhos. Por isso que toda aquela geração que Moisés diz, olha, vocês não ouviram a palavra, se corromperam e por isso não são mais filhos de Deus. Então não tem batismo infantil. Porque o batismo não salva. E o batismo também não traz nenhuma influência para a salvação.
como defendem alguns. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Mas o título da nossa lição diz: adotados por Deus. Ora, se nós nascemos de novo, se cremos em Jesus, se nascemos da palavra e do Espírito, já não somos filhos? Por que temos de ser adotados? Que há uma diferença entre o filho por natureza e o filho por adoção. O que é adoção? Adoção é ser colocado como filho. A palavra adoção, ela, no latim, né? Adoptio, vem da raiz opt, que quer dizer escolha. E não é diferente nos originais do grego e do hebraico. Adotar, adoção, se nós formos ao dicionário, é um processo legal que consiste no ato de aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas para tal. É a aceitação espontânea de uma pessoa como parte integrante da família, da vida de uma família, de uma casa. É a aceitação, a admissão do que antes era externo, alheio, ou não era conhecido. A adoção é um ato voluntário de receber como parte da família algo que estava fora da família, que estava fora do ambiente. Por que nós somos adotados como filho? E a Bíblia diz que nós somos adotados. Lá em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos o seguinte. Capítulo 8, versículo 15. Porque não recebesses o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Nós somos adotados. Por que adotados? Nós não fomos gerados de novo? Só que só existe um filho de Deus por natureza. É Jesus. Jesus, ele é filho de Deus por natureza. Por quê? Porque ele tem a mesma natureza do Pai. Ele é Deus. Ele é Deus. No nosso item do nosso cremos, da nossa declaração de fé, no item 3 nós dizemos: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem. Ele é o Filho unigênito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus é Filho de Deus por natureza. Unigênito quer dizer gerado por Deus. Gerado, mas não criado. Porque ele tem a mesma substância do Pai. Jesus é Deus. E o Verbo se fez carne. Mas a Bíblia também diz: e o Verbo era Deus. Então, o unigênito é Jesus. Jesus é o único Filho de Deus por natureza. Eu e você, quando somos gerados de novo pela palavra de Deus, nós não somos deuses. Nós somos seres humanos. Nós somos criaturas. Jesus é o Criador. E sem ele nada do que foi feito se fez.
Por isso Jesus é filho de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus, mas não é por natureza. Então só pode ser por adoção. Porque ou você é filho de Deus por natureza, né, ou por adoção. Deus escolheu e quis nos aceitar como seus filhos, seus filhos. Por isso nós somos adotados. Nós não somos filhos de Deus por natureza, mas somos filhos de Deus por adoção. Por um ato voluntário de Deus. Mas olha que interessante. A adoção é um processo legal. É um processo legal que consiste no ato de aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas. Qual é a condição? A fé em Jesus. Quem crê em Jesus, Deus o aceita como filho. Passa a ser filho. Mas é um ato voluntário de Deus. Deus quer salvar e Deus aceita como filho. Quando se fala em adoção, eu já disse aqui, é um ato legal. E é interessante nós vermos o que diz o mais antigo código legal que já se descobriu, que é o Código de Hammurabi, que era de Hammurabi, um rei lá da Mesopotâmia, contemporâneo de Abraão, um pouco antes ou provavelmente um pouco antes de Abraão. E ele diz o que é adoção. Quando a gente encontra ali, eu coloquei aí no meu esboço dispositivos do Código de Hammurabi sobre adoção, e o interessante é que, olha o que diz aqui o Código de Hammurabi sobre a adoção. Ele diz assim: se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho, criando-o, este filho crescido não poderá ser reclamado por outrem. Se um homem adotar uma criança e esta criança ferir seu pai ou mãe adotivos, então esta criança adotada deverá ser devolvida à casa de seu pai. É interessante. Em primeiro lugar, a ideia da adoção traz este ato voluntário do pai, que recebe esta pessoa que era estranha a ele na sua família e lhe dá o nome. Essa é a primeira característica. O adotado recebe o nome do adotivo. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o nome de Jesus. E deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós não passamos a ter o nosso nome, nós passamos a ter o nome de Jesus, o nome de Deus. Isso nos faz lembrar aquele hino que diz: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. É por isso que todos aqueles que creram lá em Antioquia e aprenderam da palavra de Deus, eles passaram a ser chamados de cristãos. Porque eles eram discípulos. Eles passaram agora a ser chamados de pequenos cristos, de parecidos com Cristo. Porque agora nós somos adotados como filhos, temos o nome de Jesus. E não podemos negar este nome. E não podemos esconder este nome. E não podemos tomar este nome em vão. Olha a responsabilidade que nós temos. Ser adotado é passar a ter o nome de Deus. E não tomar o nome de Deus em vão
é não desprezar as coisas sagradas, é não escandalizar o nome de Jesus, é obedecer-lhe e fazer-lhe a vontade e não negar a nossa fé. Esse é o nosso testemunho. Tomar o nome de Deus em vão não é só falar o nome de Deus à toa. Tomar o nome de Deus em vão é viver em desacordo com a vontade de Deus e com os passos de Jesus. Toda vez que eu fizer algo que é contrário à palavra de Deus e alguém disser, e é crente, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Porque agora eu levo o nome de Cristo comigo. Porque eu fui adotado como filho. E o adotado tem o nome do pai adotivo. E já lá no Código de Hammurabi, é dito que se o filho ferisse o pai ou a mãe adotivos, ele poderia ser devolvido à casa do seu pai biológico. A relação de adoção era condicional à submissão aos pais. É condicional ao respeito à integridade e autoridade dos pais. Então eu só serei filho se eu me mantiver obediente a Deus. É por isso que os israelitas que se corromperam, os descendentes de Sete que se corromperam, deixaram de ser filhos de Deus. O Código de Hammurabi também dizia que se o pai tomasse algumas providências equivocadas, o filho poderia renegá-lo. Mas o nosso Deus não muda, dele não há sombra de variação. E por isso nós não temos este risco. Eu tenho que me identificar como filho de Deus, pelo meu porte, pelo meu testemunho. Porque eu agora sou um pequeno Cristo. Eu não posso tomar o nome de Deus em vão. Mas não é só isso. Quem é filho de Deus recebe o Espírito Santo. Lá em Romanos 8:15 está escrito, porque não recebesse do espírito de escravidão, mas recebesse do espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu preciso estar em comunhão com o Espírito Santo. O Filho de Deus ele é caracterizado por estar em comunhão com o Espírito Santo. E este Espírito nos liberta do pecado. O Filho de Deus está liberto do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí vem a diferença do filho e do servo. Jesus disse que o filho fica para sempre, o servo não fica para sempre. Eu não sou servo do pecado, eu agora sou filho de Deus. Obediente e temente a Deus, porque o filho deve honrar o pai, mas eu estou livre do pecado, porque eu estou em comunhão com o Espírito Santo. Eu não tenho mais o espírito de escravidão, eu não vivo pecando, eu estou liberto do pecado. A natureza pecaminosa ainda está em mim, ainda que crucificada com suas paixões e concupiscências, mas eu agora tenho a liberdade, eu estou liberto, eu posso falar não para o pecado. O Filho de Deus, ele fala não para o pecado. Mas tem outra coisa, quando eu sou adotado, eu me torno herdeiro. Olha o que diz Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O Filho de Deus, ele é herdeiro de Deus. Herdeiro das promessas de Deus. Ele aguarda a glorificação. Ele aguarda o cumprimento das promessas de Deus. Quem é o herdeiro? É o Filho de Deus, aquele que creu. Quando eu sou adotado, eu passo a ser herdeiro. Lá no Código de Hammurabi, dizia que ainda que o pai adotivo constituísse uma família e tivesse filhos biológicos, ele era obrigado a dar a herança para o filho
adotivo, porque ele é herdeiro. Pedro, ele nos fala desta herança. 1 de Pedro 1 e 4. 1 de Pedro 1 e 4. Vou ler o 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós temos uma herança incontaminável, incorruptível e inacessível, quer dizer, que não se pode murchar, que está guardada nos céus para nós. A nossa herança está guardada nos céus. Nós temos promessas na terra, mas a salvação nos permite uma herança no céu. Então não busque ficar rico aqui não, porque é crente. Não busque ficar sem doença aqui não, porque é crente. Porque a nossa herança ela é incorruptível, ela é inacessível, ela é incontaminável. É o tesouro dos céus que Jesus diz. Não busquemos tesouros na terra. A nossa herança são as coisas de cima, não as coisas aqui da terra. Ser filho de Deus não é ficar rico, irmãos. Estão pregando por aí que ser filho de Deus é ficar rico, é de desempregado virar empresário. Não! Ser filho de Deus é ter uma herança, diz Pedro, incontaminável, incorruptível, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Se esperarmos em Cristo nesta vida, somente nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. A herança é a salvação. E mais outra coisa. Por eu ser filho de Deus, eu vou sofrer nesta terra. Por quê? Porque o próprio Paulo disse aqui, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E o Pedro também diz esta mesma ideia. Ele fala, herança guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Somos co-herdeiros de Cristo. E Cristo, ele morreu por nós, ele sofreu, ele foi tentado em tudo. E nós agora participamos dele das mesmas aflições que ele teve. Por isso que ele disse, no mundo tereis aflições. O Filho de Deus não está livre das aflições, das perseguições, nem mesmo da morte física, nem das doenças. Mas ele sabe que tem uma herança guardada nos céus, porque ele é filho de Deus. E o filho de Deus é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. O que faz parte desta herança que Deus nos dá? Primeiro, a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Filho de Deus se alimenta da palavra de Deus. O Filho de Deus tem livre acesso ao Pai nas orações, porque Deus nos abriu um novo e vivo caminho e nós podemos chegar ao trono da graça. Esta é uma herança. Só o Filho de Deus pode entrar na presença de Deus. Aquele que não é filho de Deus, os seus pecados o separam de Deus. O Filho de Deus, ele tem livre acesso ao Pai. O Filho de Deus, ele tem proteção contra o inimigo. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, mas livra-nos do mal. Quem é que pode olhar, mas livra-nos do mal?
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o Filho, porque a oração começa, Pai Nosso. O Filho pode pedir ao livramento do mal. Ele tem a proteção. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. São os filhos. E os livra. Mas isto não significa que nós não teremos dificuldades, porque nós somos herdeiros de Deus, mas co-herdeiros de Cristo. Como filhos também nós somos criados por Deus. E quem nos cria, quem nos faz crescer, quem nos faz amadurecer, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E nós vamos trilhando por este caminho, que a Bíblia chama de caminho santo. Está lá em Isaías, capítulo 35, versículo 8. Isaías 35 e 8. E ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão. E virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Este é o caminho santo. E nós somos guiados pelo Espírito Santo e andaremos nele. E este caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho apertado e a porta estreita que leva à vida. Neste caminho nós somos instruídos. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda deste caminho. É neste caminho que nós vamos começar a andar e ficar cada vez mais parecidos com Jesus. Porque somos cristãos, parecidos com Cristo. E Cristo é o nosso irmão mais velho. Porque ele é desde a eternidade. Ele é filho de Deus por natureza. E quando nós somos adotados como filhos pelo Pai, nós passamos a ser irmãos de Jesus. Quando eu chamo um irmão fulano, irmão Beltrano, eu não estou dizendo apenas que ele é meu irmão, mas que nós somos irmãos de Jesus. É por isso que eu estranho muito alguém quando é chamado de irmão e diz irmão não, diácono, irmão não, presbítero, irmão não, pastor. Irmãos, se nós somos irmãos, é porque nós somos irmãos de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ser chamado de irmão é dizer que estamos caminhando para o céu, é dizer que nós estamos ficando parecidos com Cristo. Tem muita gente que não pode ser chamada de irmão mesmo. Mas quando eu sou filho de Deus, eu não vivo pecando, porque eu estou no caminho santo, sou puro, porque os imundos não passarão por ele, nós já lemos aqui, mas também somos corrigidos. E o escritor aos Hebreus faz questão de dizer isso. Lá em Hebreus capítulo 12. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão então bastardos e não filhos. Hebreus 12, 6 a 8. Porque eu sou filho de Deus, eu sou corrigido por Deus. Deus me repreende. Deus me açoita. Deus me castiga. Porque eu sou filho de Deus. E Deus quer que eu vá para o céu.
Ele não quer que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por isso ele me corrige, por isso ele me castiga. Às vezes você comete um pecado com alguém que é incrédulo. O incrédulo não sofre nenhum castigo, mas você é castigado. Dê glória a Deus por isto. É porque você ainda não deixou de ser filho. Porque Deus corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe por filho. Enquanto você estiver sendo corrigido, é porque você ainda é filho de Deus. E Deus quer que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você já está se inclinando a sair do caminho santo. Mas Deus não quer. Ele cuida de você. Ele cria de você. Se os nossos pais nos corrigem porque nos amam, quanto mais o Pai Celestial. O Filho de Deus, ele ama a Deus. Por isso que ele é filho de Deus. Lembra que Jesus disse que os judeus que o ouviam eram filhos do diabo, porque eles não ouviam a palavra de Deus. As palavras de Jesus. Quem é filho de Deus, ele ama a Deus, porque quem ama a Deus é aquele que guarda a palavra. O filho de Deus, ele ama a Deus, mas ele também ama ao seu irmão. Ele ama ao seu irmão mais velho, Jesus, mas ele também ama aos seus irmãos. João, ele é bem claro nesse sentido. 1 Coríntios 4,19. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Então nós amamos a Jesus. Agora, nós também, em 1 de João 3,10 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então o filho de Deus, como ele é filho de Deus, ele ama a Deus, ele ama a Jesus, ele ama o irmão. Mas ele não só ama a Deus, a Jesus e o irmão, ele ama todos os homens. Por quê? Porque Deus amou a todos os homens. Jesus amou a todos os homens. E se nós somos parecidos com Cristo, nós também amamos a todos os homens. Amar a Deus e ao próximo. E quem é o próximo? Se ensina lá na parábola do bom samaritano. O próximo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa é o próximo. Jesus ensinou na parábola do bom samaritano que aquele samaritano foi o próximo. Embora ele fosse samaritano, foi ele que acolheu aquele homem moribundo. Então, aquele foi o próximo. Então, nós temos que amar a Deus. Lá em 1 de João 3, 4 e 11, diz assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Quem não ama, e no versículo 20 ele diz, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não tem como. O Filho de Deus, ele mostra que é Filho de Deus se ele ama a Deus. E por fim, o Filho de Deus, ele tem a esperança da glorificação. Ele espera a redenção do seu corpo. É o que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Hoje nós já somos filhos de Deus, mas nós seremos semelhantes a Jesus. E é a complementação da adoção. A adoção nos traz a esperança da glorificação. No dia em que formos glorificados, nós então seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é,
o veremos. Atingiremos a maturidade final do Filho de Deus. Somos filhos de Deus por adoção, porque somos criaturas. Mas Deus quis nos adotar e nos transformar em herdeiros dele e co-herdeiros de Cristo. Amém.